E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A prova de vocês eu vou cobrar só até função modular, e aí entra a equação modular e inequação modular. O assunto de função exponencial não vai estar nessa avaliação que vocês vão fazer, só numa próxima. Provavelmente só no possível retorno. Eu vou continuar dando o conteúdo normalmente, então hoje a gente vai falar sobre... Aliás, antes, o capítulo 7 é o capítulo sobre função exponencial, mas eu vou precisar fazer uma recapitulação sobre potenciação com vocês, para que vocês não sintam tanta dificuldade com função exponencial. O próprio livro também faz isso, ok? Então, vamos lá. Então, todo o processo que a gente viu para a função do primeiro grau, para a função do segundo grau, para a função modular, a gente vai vir aqui para a função exponencial. A gente vai calcular raízes da função, a gente vai fazer o gráfico da função e etc. Ok? Nesse caso, se a função tiver raiz, nesse caso a função exponencial não tem uma raiz, ou seja, não tem um valor que faça com que ela corte especificamente o eixo x. Mas antes da gente definitivamente falar sobre a função exponencial, em seguida equação exponencial e depois inequação exponencial, a gente vai recapitular as propriedades da potenciação. Primeiro, o que é potenciação? Ou o que é potência? Potência é você multiplicar o número por ele mesmo tantas vezes quanto aparecer no seu expoente. Por exemplo, se eu tiver um A elevado a N, nesse caso aqui, o A é a base e aqui o N é o expoente. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado a 4, o que eu tenho que fazer é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu tenho que multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes e não fazer 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Nesse caso aqui, dá 81, ok? Umas particularidades que vocês precisam lembrar é que todo número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, se eu tiver x elevado a zero, isso é igual a 1. Se eu tiver 1000 elevado a zero, isso também é igual a 1. Ok? Bom, outra propriedade, né, outro termo que você precisa saber aqui, é que o zero elevado a qualquer número é igual a zero. Não importa. Podemos ter, por exemplo, 0 elevado a 2020. A resposta será 0. 1 elevado a qualquer número será sempre 1. Por exemplo, 1 elevado a 1025, não importa, é 1. 1 elevado a qualquer valor, a resposta sempre será 1. Então, são propriedades que vocês precisam já ter em mente, que vão ajudar vocês um pouco mais na frente. Ok? Então, já relembramos aqui como é que a gente calcula a potência, já vimos especificamente a definição para um número elevado a zero, para o zero elevado a qualquer número e para o 1 elevado a qualquer número. Então, a gente não pode deixar de fora o fato de que o expoente... Vou começar primeiro com a base. A gente pode ter potência de base negativa. E o que é que a gente faz com as potências de base negativa? A gente verifica se o expoente é um número par ou se o expoente é um número ímpar. Então, veja só. Primeiro, se o expoente for par, o resultado será positivo. É claro, isso desde que
você garanta que a base esteja no parêntese. Por exemplo, se eu tiver menos 3 elevado a 4, isso é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso é igual a 81 positivo. Eu não precisaria estar escrevendo os sinais, eu poderia botar logo a resposta direta. É 81 positivo porque o expoente é par. Sempre que os expoentes é par, a gente faz a regra do sinal, fica positivo. Ó, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Então, você nem precisa se preocupar. Menos 2 à quarta. 2 à quarta é 16. Menos 2 à quarta é 16 positivo. Menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Menos 5 ao quadrado também será 25. A segunda situação que pode acontecer é a base ser negativa e o expoente ser um número ímpar, ok? Se o expoente for um número ímpar. Nesse caso aqui, a resposta fica negativa. Se eu tiver menos 4 elevado a 3, que seria menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Dá menos 64. Mas eu poderia botar direto a resposta e depois verificar o expoente. Sendo negativo, sendo o expoente ímpar, a resposta fica negativo. Menos 2 elevado a 3 é menos 8. Ok? É menos 5 menos 2 elevado a 7 é menos 128. Então, quando a base for negativa e o expoente for par, a resposta fica positiva. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a resposta permanece negativa. E aqui, se a gente já pegou a situação da base ser negativa, agora a gente vai pegar a situação onde o expoente é negativo, tá certo? Potência de expoente negativo. Aí, nesse caso, a gente precisa inverter a base para que o resultado fique positivo em cima no expoente, para que a gente, enfim, possa calcular. Por exemplo, se eu tiver 4 elevado a menos 3, como não tem nenhum denominador por 4, você pode pôr um 1 aqui, ó. E aí você inverte, fica 1/4 invertendo, e aí você troca o sinal, porque toda vez que você inverte a base, você muda o sinal do expoente. Então isso aqui é 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, é 1/64. Por exemplo, se eu tiver 2/5 elevado a menos 4. Bom, a gente inverte a fração, fica 5/2 elevado a 4. 5/4 é 625. E 2/4 é 16. Então fica 625 sobre 16. Então, quando o expoente for negativo, para que a gente mude o sinal, para que torne ele positivo, a gente inverte a base. Se for uma fração, a gente inverte a fração. Se não for uma fração, a gente coloca 1 no denominador. Ok? Bom, e por fim, a gente tem as propriedades da potenciação. Vejamos. A primeira propriedade da potenciação, relembrando aqui com vocês, é o produto de potências de mesma base. O que é que a gente faz com produtos de potências de mesma base? A gente repete a base, estou repetindo A, certo? E soma os expoentes. Ou seja, quando você multiplica potências de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Por exemplo, 11 elevado a 7
vezes 11 elevado a 5, vezes 11 elevado a 3. A gente repete a base, são iguais, e a gente soma os expoentes. 7 mais 5 é 12, e 12 mais 3 dá 15. Bom, a segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. E aí a gente faz a operação inversa. Aqui a gente repete a base e subtrai os expoentes. Nesse caso aqui, se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 17 dividido por 5 elevado 5 elevado a 17 dividido por 5 elevado a 8, eu repito a base, que é 5, e faço 17 menos 8. 17 menos 8 é 9, fica 5 elevado a 9. Bom, e a gente tem o inverso. A gente tem propriedade para as bases diferentes mais os expoentes iguais. Quando eu multiplico potências de bases diferentes mais expoentes iguais, eu faço a multiplicação normalmente e depois eu repito o expoente. Por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 11 vezes 5 elevado a 11, eu faço o produto normalmente de 7 vezes 5 e repito 11. 7 vezes 5 é 35, então essa resposta fica 35 elevado a 11. Ok? E o que vale para multiplicação, certo? De bases diferentes mais expoentes iguais, vai valer para divisão de bases diferentes e expoentes iguais. Ou seja, se nesse caso aqui for dividindo, quinta propriedade. É a quinta? Não, quarta. Se nesse caso aqui for dividindo, se eu tiver A elevado a M dividido por B também elevado a M, a gente faz a divisão normalmente ou monta a fração e repete o expoente. Por exemplo, se eu tiver 105 elevado a 18 dividido por 5 elevado a 18. Como o expoente é igual, eu posso dividir normalmente. 105 dividido por 5 dá 21. E o 18, eu repito. Faço a divisão normalmente. Bom, a quinta propriedade diz respeito à potência de potência. Quando eu tenho potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Por exemplo, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Se eu tiver menos 3 elevado a 2 elevado a 5 e elevado a 3, eu vou repetir a base e vou multiplicar esses expoentes. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 3, 30. Fica menos 3 elevado a 30. Ok? Então, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. E aí eu vou trazer para cá uma observação. 2 elevado a 3 elevado a 5 é diferente, certo? Aliás, vou botar aqui um 2. Só por questão de praticidade. Isso poderia ser qualquer número. É diferente de 2 elevado a 3 elevado a 2. Por quê? Porque aqui eu multiplico os expoentes, fica 2 elevado a 6. Aqui não. Quando não tem parênteses, eu não posso multiplicar os expoentes. Eu tenho que resolver a potência de cima primeiro. 3 ao quadrado é 9. Aqui vira 2 elevado a 9. Ou seja, 2 à sexta é diferente de 2 à nona. Tá bom? E por último, a gente tem as potências com expoentes racionais na forma de fração. Então, se eu tiver A elevado a M sobre N, eu posso transformar isso daqui no radical. E o número de baixo da fração do expoente sempre será o índice. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 2 terços, isso daqui pode ser escrito como sendo a raiz cúbica de 7 ao quadrado, ou a raiz cúbica de 49.
É uma fórmula. Então, vocês vão precisar dessas propriedades, tá bom? Vocês vão precisar bastante relembrar a parte de potência para que a gente possa abordar a função exponencial e, em consequência disso, as equações exponenciais e as inequações exponenciais. E todo o processo que a gente fez para a função do primeiro grau, do segundo grau e função modular, a gente vai fazer aqui. A gente vai construir gráfico, a gente vai resolver equações exponenciais, inequações exponenciais, vai resolver problemas que abordam funções exponenciais, tá certo? Então a nossa aula vai ficar por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.